Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje vamos trazer um outro vídeo com informações importantes, dicas e esclarecimentos para que todo aquele que quer aprender sobre a Palavra de Deus. E antes de eu começar sobre o assunto, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, dá um like, compartilha. Deixa o canal chegar a muito mais pessoas para que possa muitos aprenderem juntos, assim como eu e você, aprenderem mais sobre a palavra de Deus, sobre a santa palavra de Deus. Eu quero trazer um assunto interessante que muitas das vezes nós nem dá conta ou nem damos conta sobre a situação da gravidade sobre esse assunto. Eu quero falar sobre o que Deus não é. Eu vou colocar apenas 3 pontos e uma conclusão em cima disso. Presta atenção que o que está escrito em Romanos 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha que interessante essa promessa. Aqui tem promessas de Deus com relação a seu Filho Cristo Jesus. Ele entregou o seu Filho e ele não poupou o seu Filho em hipótese alguma, em nenhuma situação no decorrer de toda a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se entregou ele por nós, por todos aqueles que estão em Cristo. Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, se Deus é a favor de nossa causa, se Deus está junto conosco através de seu Filho, quem será contra nós? Quem pode fazer algo contra nós? E ele, através de seu Filho, dará as coisas que forem necessário para a nossa vida. Lembrando que nós temos que fazer a nossa parte, a parte humana. Só por meio de informação, muito importante saber que Deus, sobre Deus e a pessoa de Deus. Temos que parar de imaginar em nossa mente caída, em nossa mente limitada e em nossa mente pecaminosa sobre Deus. Quer conhecer Deus? Vai ler as Escrituras, vai ler a Bíblia, vai ler e meditar sobre a palavra de Deus. O ser humano pensa, acha, imagina muitas coisinhas, é muito reteté que está acontecendo hoje, é muito determinativo, hipócrita, farisaico, é muito achar que tem autoridade e sendo que mal conhece a palavra de Deus, se tornando um religioso. Sai da casca religiosa, sai do padrão religioso, sai da hipocrisia, porque conhecer a Bíblia é muito fácil, mergulhar dentro dela que é difícil. Conhecer a Bíblia basta ler, é a mesma coisa que você ler um livro. Agora eu quero ver mergulhar sobre ela. A Bíblia sempre será a palavra de Deus, você queira ou não. Você querendo ou não, a Bíblia sempre será a palavra de Deus. E eu vou trazer mais um versículo antes de entrar nos pontos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ora ela vai ensinar, ora vai redarguir, ora vai corrigir,
E ora ela vai instruir sobre a justiça, porque Deus é justo, e sobre a justiça, que é a ira de Deus. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Deus tem uma obra com relação à humanidade. Vindo de Adão, e após ter caído, o homem se afastou de Deus. Não é Deus que afastou do homem, é o homem que afasta de Deus. Afasta de Deus por causa dessa natureza e desse novo declínio, que na verdade o homem estava sendo instruído por Deus. Aí ele declinou à desobediência e ao mal. Ele declinou a querer coisas cobiçosas. Ele cobiçou ser igual a Deus, como Satanás cobiçou ser igual a Deus e querer fazer um reino mais alto que o reino de Deus. O Satanás apenas simplesmente passou a bola e a peteca para Adão e Eva. Só isso. E o homem foi lá e aceitou. É isso que nós temos que entender. E nós temos que buscar a palavra de Deus para não ser medíocre. Medíocre em achar que Deus vai fazer alguma coisinha por nós. Nós temos que mergulhar nela para entender que existem chaves bíblicas, existem princípios bíblicos, que Deus não vai quebrar galho de ninguém. Vamos lá. Primeiro ponto. Deus não é. Deus não é algo ou alguém que você acha, pensa, imagina ou presume. Eu já falei isso e vou repetir de novo. Ele não é quem você acha que você pensa que ele é. Você tem que entender que para você compreender quem é Deus, você tem que ler a Bíblia. E Deus não quebrou o galho de ninguém. Nem de Abraão, nem de Moisés, nem de Davi. Não quebrou o galho de ninguém, nem de Pedro. E não quebrou o galho de ninguém. Nenhum daqueles que tiveram suas falhas, nem de Salomão, nem de Saul, e por aí vai. Eu poderia citar nem de Judas, nem de Paulo. Não quebrou o galinho. Ele não é quebrador de galho de ninguém, nem da minha pessoa, nem da sua. Até o versículo inicial diz que ele não poupou nem seu filho. Ele não quebrou o galho do filho dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos continuar. Diz em João 5:39: Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deixa bem claro que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a vida eterna. E a vida eterna é Jesus, testifica que Jesus trouxe a vida eterna, a reconciliação com Deus. Eterno, só Deus, Jesus, Espírito Santo. Só eles são eternos, porque não há início de vida e nem fim de vida deles. Agora, todos nós seres humanos, os anjos, tanto os anjos que estão no céu, como os anjos caídos, e até mesmo Satanás, teve um início de criação. Então eles não são eternos. E todos que saem da presença de Deus, há uma sentença, a morte. Satanás e seus anjos caídos, sentenciado ao inferno. O homem sentenciado a perder a presença de Deus. E só Jesus que traz essa reconciliação entre nós e Deus. Nós teremos uma vida eterna que vamos voltar a ter reconciliação com aquele que é eterno. E tendo reconciliação com aquele que é eterno, nós entramos a eternidade na eternidade dele. E se entramos na eternidade dele, nós participamos dessa eternidade. Claro, é simples, né? Muito fácil de se entender. Em Mateus 22, versículo 29, diz também: Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
A primeira passagem diz claramente, porque Jesus ali está relatando que ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E o próprio Jesus relata nessa passagem que ele é filho de Deus. Essa segunda passagem fala sobre aquela situação em que eles tentaram Jesus sobre os tributos. O dinheiro entregue para César ou para Deus? O dízimo. Aí Jesus traz uma moeda e fala: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. É bem claro que nas duas passagens mostra que as escrituras falam sobre a salvação e falam sobre o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre todas as coisas que estão no mundo. Porque mostra quem é o Criador, mostra como conhecer esse Criador em partes. Nós vamos conhecer Deus nas Escrituras em partes. Nunca conheceremos Ele por completo. O segundo ponto diz o seguinte: Deus não é mágico para fazer truques milagrosos na sua vida. Deus não é esse Deus. E eu vou trazer aqui dois versículos. O primeiro versículo é: porque para Deus nada é impossível. Nessa passagem, o anjo Gabriel fala com Maria que ela vai trazer o Messias através da manifestação do poder do Espírito Santo e vai gerar o Messias. E fala que para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. E na segunda passagem, em Lucas 18, 27, diz: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Nesta passagem, em Lucas 18, 27, Jesus se depara com um jovem rico, e esse jovem rico fala sobre bom mestre, como herdará a vida eterna. Aí Jesus vem, dá o relato sobre os 10 mandamentos e fala: desde a minha infância eu faço isso. Então vende tudo, entrega tudo para os pobres e me siga. Aí o jovem rico, triste, abaixou a cabeça e foi embora. Aí perguntam para ele sobre como herdar a vida eterna. E Jesus responde: o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, só Deus salva e sabe quem ele vai salvar. A salvação só pertence a Deus. Quer algo de Deus? Você tem que chegar no teu limite ou passar do teu limite. Clame, suplique, ore, implore, pede a presença dele em sua vida. Não adianta você querer algo de Deus que é humano. Deus pode fazer as coisas, sim, qualquer coisa, até mesmo as coisas do homem. Mas a parte humana ele deixou exclusivamente para o homem fazer. O homem tem que chegar no seu limite. O homem tem que querer ultrapassar esse limite para Deus poder agir no impossível que pertence a ele, exclusivamente dele. A parte do possível é o homem, a parte terrena é do homem, a parte do impossível, do superar os limites, é de Deus. Deus nos dará força para conseguirmos quebrar todas as barreiras, mas temos que dar o primeiro passo. Deus só vai agir quando você age, porque Deus reage em sua ação. Entendeu? Vou repetir de novo. Deus só vai agir quando você age, e Deus só reage em sua ação. O terceiro ponto é: Deus não é gênio da lâmpada para quebrar teu galho quando tiver em apuros.
Sabe aquele Aladim, gênio da lâmpada, a lâmpada mágica? Então, aí o Aladim está em perigo, ele vai lá, esfrega, o gênio aparece e o gênio vai quebrar o galinho dele. Deus não é isso. Jesus não é isso. Isso é determinativo, hipócrita, farisaico. Pessoa que é muito religiosa, achar que Jesus vai quebrar o galinho dele. Não vai. Presta atenção que fala em Gálatas, capítulo 6. Eu adoro esse versículo, porque esse versículo é um dos princípios mais... como é que eu vou falar? Mais certos, vamos colocar de uma forma assim, que Deus colocou aqui na terra. Ele diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não deve errar. O que você plantou, você colhe. Querendo ou não, você vai colher. Porque aquele semeia, aquele que planta na carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. Quer dizer, a corrosão, aquilo que corrói. Eu já expliquei outras vezes em outros vídeos, para quem segue o canal, o ferro e a ferrugem. A ferrugem só existe se existe o ferro. O pecado só existe se existe o corpo. Depois que você morreu, é sentença, ou é céu ou é inferno. Não tem outra opção. Não existe reencarnação, nunca existiu. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui ele fala do que plantar no Espírito colherá a vida eterna. Aí é o que eu falo e deixa bem claro. Aí nós temos só dois caminhos: um homem natural, mundano, e o homem espiritual. Aquele que realmente se entregou para Deus e está no reino de Deus. Porque falar que está no reino de Deus e fazer sua vontade não quer dizer que você está com Deus. Judas andou, era um dos 12, expulsou, libertou, curou, fez tudo, mas o coração dele nunca foi de Jesus. Pensa nisso. O coração de Judas nunca foi de Jesus. E andou com o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Tem muita pessoa que quando acordar após esta vida, vai acordar no inferno. Pense nisso. E eu quero trazer uma conclusão em cima disso aí. Preste atenção. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso está em Romanos 14, 12. Cada um vai dar conta de si mesmo, como eu falei em Gálatas capítulo 6. O que você fizer, o que você falar, como você agir, como você pensar, as coisas que você diz, tudo que você pensa, age e fala, que é o que eu tenho mania de falar, que eu gosto dessas três maneiras, que é as três maneiras que o ser humano vive. Ele pensa, ele fala e ele age. Então essas três coisas que o ser humano fizer, ele vai dar conta com Deus. Ele vai dar conta com Jesus no grande trono branco. Não tem lero-lero daqui quando estiver de frente com ele. Aqui você pode enganar qualquer um. Lá você não vai enganar ele. Aqui você pode maquiar, você pode colocar máscara, você pode esconder sua segunda vidinha, fazer um plano de caixa 2, mas lá, na frente dele, na frente do grande trono branco de nosso Senhor Jesus, o julgamento vai ser bem claro. Céu ou inferno. E ele vai mostrar as suas obras. Deus não é, para concluir, Deus não é um homem
para que minta, nem se arrependa por algo que faz. Os versículos estão aí, postos para você na tela. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é injusto com ninguém. Cada um recebe o que planta e vai colher. Está colhendo. E Deus nunca será tentado e nunca tentará ninguém, porque Ele é luz. Ele é todo iluminado e perfeito. Não pode entrar mal em Deus. Então a pessoa que diz que tem alguma coisa na vida dela que está acontecendo de errado, realmente está acontecendo muita coisa de errado porque você plantou e agora você está colhendo. A pessoa que diz que tem alguma coisa errada na vida dela, sobre situações financeiras, situações que acontecem no decorrer da vida, no decorrer do dia, realmente tem muita coisa errada mesmo. O que você planta, você vai colher. Todos nós plantamos e vamos colher. O plantio é uma escolha. A colheita é certeza. Você planta, escolhe. Agora, quando você colhe, você é obrigado a colher. Em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais esse vídeo, mais esse estudo. Coisa rápida para a gente poder aprender mais. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha, curta, deixa o canal e os vídeos chegarem a mais pessoas para que nós possamos crescer juntos através da palavra, da santa palavra de Deus. Honra e glória somente para o nosso Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.